São de hoje, conforme a gente já tinha dito ontem e anteontem. Essa semana nós vamos passar os dias todos estudando sobre essa sarça ardente, como foi ali o processo do chamado de Moisés. E então a lição faz um link entre o que nós vimos na semana passada e agora com essa. Moisés ele fugiu para Midian, fugiu para a terra de Midian, e lá ele conseguiu ajudar aquelas filhas de Jetro, livrando ela das mãos dos homens que estavam querendo servir algo para o seu rebanho no lugar do rebanho delas. Ele conseguiu afugentar esses homens maus, e ali ele conseguiu o favor de Jetro e também das filhas de Jetro, especialmente da mais velha, que era Zípora, e ali ele conseguiu se casar com ela. E ele se casou com Zípora e se tornou um pastor de ovelhas, continuou apacentando as ovelhas de Jetro. Então ele teve ali uma vida bastante tranquila, bastante sossegada, porque agora ele teve o mesmo trabalho de Davi, ficar só cuidando de ovelhas, ali num lugar bastante calmo, bastante tranquilo. E ali, nesse período, Deus teve tempo para trabalhar o caráter de Moisés. Quando ele tinha 40 anos, lá no Egito, ele era bastante impetuoso, bastante precipitado, queria queria libertar o seu povo pela força, tentar dar um golpe para tentar libertar o povo. Então Deus mandou ele para o deserto, para que no deserto ele aprendesse a ser calmo, aprendesse a ser manso, aprendesse a ser tranquilo e aprendesse a ser humilde para que ele pudesse usá-lo. Então aqueles 40 anos que ele passou no deserto de Midian foi um período para desacelerar ele. E Deus manda cada um de nós para o deserto com fins diferentes. Mas todo mundo passa por um deserto na sua caminhada cristã, para aprender a mudar alguma coisa, para aprender a andar no ritmo de Deus. O deserto é necessário. Na Bíblia, vários personagens passaram pelo deserto. Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, o povo de Israel também passou pelo deserto. Até o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, quando ele teve aquela experiência lá de Damasco, ele fugiu e passou um bom tempo no deserto da Arábia, até começar seu ministério. Esse detalhe tem no Espírito de Profecia, se não me engano. Jesus passou pelo deserto. Enfim, temos vários personagens da Bíblia que passaram por o deserto, passaram por uma temporada. João Batista cresceu no deserto. Então, o deserto ele é presente em várias histórias de personagens da Bíblia. É um lugar onde você se isola do barulho do mundo e se reconecta com Deus. Se conecta diretamente com Ele. Você deixa deixa para trás toda a sua bagagem, tudo aquilo que você carregou ao longo da sua vida, que não serve, que Deus não se agrada. E Deus não se agrada, para que Ele possa colocar em você aquilo que Ele quer que você tenha, para que Ele coloque em você aquilo que Ele deseja que você seja. E é somente quando você se esvazia que Deus pode lhe preencher. Somente quando o vaso ele é esvaziado, quebrado e feito novamente, e agora ele pode ser usado como um vaso de bênção. Então, o deserto ele é essencial. O deserto ele é necessário e faz parte da vida de todo crente. Agora, tem gente que acha que é somente ir para o deserto e nunca mais se relacionar com ninguém. Se eu ficar apenas no deserto o tempo todo e nunca mais voltar para a civilização, ficar apenas ali em contato com Deus sempre, assim eu vou me santificar, assim eu vou ficar perfeito. Não é assim. Quando João Batista cresceu no deserto, ele cresceu junto com os essênios, que era uma comunidade de judeus que não concordavam com as injustiças, com as mentiras, as falsidades dos fariseus, dos saduceus. E esses essênios, eles cresceram no deserto e o trabalho deles era copiar a Bíblia. Então eles faziam vários rolos transcrevendo os livros do Antigo Testamento. E João Batista cresceu com eles.
Então ele teve uma infância ali e uma juventude junto com os essênios, mas na fase adulta ele sentiu um chamado de Deus. Ele tinha que preparar o povo para a chegada do Messias. Então ele deixou o deserto e foi para o Rio Jordão para pregar sobre o arrependimento e sobre o batismo. Então, quando Deus nos leva para o deserto, para nos preparar para voltar para perto do povo. Então, não é apenas a gente estudar a Bíblia, não é apenas a gente ter, sobre apenas a gente ter apenas a comunhão todos os dias, mas essa comunhão nos deve levar para um relacionamento e principalmente para a missão. Então, Moisés passou 40 anos no deserto e agora ele vai ter esse encontro aqui na Sarça para preparar ele para voltar para o meio da rieira, voltar para o meio do povo, para tirar o povo de lá. Então, Deus capacita. É aquela velha frase. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, um outro detalhe dessa história aqui que a lição trouxe é que o cuidado com as ovelhas ajudou ele a ter o cuidado que ele teve com aquelas ovelhas durante 40 anos, aquela paciência de ficar lá tangendo, de ficar lá pastoreando, cuidando delas no deserto, ajudou ele a ter a mansidão necessária para cuidar do povo depois no Êxodo. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, porque passou 40 anos só ele e as ovelhas no deserto. Não tinha mais barulho de nada, só aquela brisa, as ovelhas pastando ali na relva e ele esperando elas comer para depois trazer de volta para o curral. Então ele foi desenvolvendo a mansidão a ponto de ficar zen, porque ele disse que ele precisava para cuidar de 2 milhões de pessoas reclamando dele o dia todo. Então olha como Deus é sábio, olha como Deus prepara a gente para as situações mais chatas da vida. Exatamente, Samara. E olha só, nesse período Moisés escreveu os 2 livros mais antigos da Bíblia. Moisés escreveu Gênesis e Moisés escreveu Jó. Na verdade, Jó veio antes de Gênesis. Foi escrito antes de Gênesis. Deus deu a revelação para ele. Deus mostrou para ele. E ele aprendeu também com Jetro, né? Porque a família de Jetro, os midianitas ali, eles também eram descendentes de Abraão. Eles eram descendentes de Ismael. Então, tanto o povo de Israel era descendente de Abraão, que era descendente de Isaac, filho de Abraão, como os midianitas eram descendentes de Ismael, que também era filho de Abraão. Então, eles beberam ali mais ou menos da mesma fonte. Então, provavelmente, as histórias do Gênesis, as histórias do começo, elas eram passadas de pai para filho, de geração em geração, e então Isaac passou para os seus filhos, e Ismael também deve ter passado para os seus filhos. Então, Moisés tanto ouviu de Jetro, como ele recebeu uma revelação especial de Deus. Porque tem detalhes que você percebe em Gênesis e em Jó que são muito subliminares. Por exemplo, o grande conflito, a relação, a existência de Satanás. Esses detalhes das histórias do Gênesis e de Jó não teve como ninguém contar para Moisés, porque é muito específico. Então quem contou para ele foi Deus. Deus foi revelando para ele durante esse período no deserto. Então ele escreveu Jó e escreveu o livro de Gênesis nesse período. Agora, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele escreveu já durante o Êxodo, certo? Agora vamos terminar para irmos para o testemunho. Então em Êxodo 3, do 1 ao 6, Moisés está apacentando o rebanho e por coincidência está apacentando ali junto de Horebe, o monte de Deus, o monte que Deus se manifestava. E ali no verso 2 diz que o anjo do Senhor lhe apareceu na chama de fogo. Quando aparece o anjo com A maiúsculo, está falando de quem? Jesus. Jesus. Jesus é um anjo? Não. Quando aparece anjo com A maiúsculo, está se referindo a Jesus, que é o chefe dos anjos. Jesus é quem lidera os anjos nas batalhas contra Satanás. E quando ele faz isso, ele recebe o título de Miguel. Quem é como o Senhor? Então Jesus não é um anjo. Jesus é o chefe dos anjos. Ele é o arcanjo. Não existe outros arcanjos, só existe um arcanjo. Arcanjo quer dizer arcanjo, o maior de todos eles, o chefe deles. Então, onde você lê na Bíblia anjo com A maiúsculo, é falando de Jesus.
Então ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ali é a manifestação da glória de Deus. Por isso que eu sempre coloco esse clipe aí do Shekinah, porque o Shekinah veio aparecer depois no santuário, mas primeiro ele apareceu para Moisés ali na sarça. E um detalhe que eu vi no comentário bíblico que é muito interessante, é que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. É também uma forma de ilustrar para Moisés a situação do povo. O povo estava passando por um sofrimento, era como se o povo estivesse em chamas, mas o povo continuava crescendo, se multiplicando, querendo dizer que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. O povo estava em sofrimento, mas continuava se expandindo. Então Deus apareceu numa figura ali que ilustrava a situação do próprio povo de Moisés. E aí Moisés chega perto, e aí quando Moisés chega perto, Deus diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Até hoje tem isso nas culturas do Oriente. Quando você entra num lugar sagrado, tem que tirar as sandálias, porque as sandálias carregam sujeira, e também pé na Bíblia quer dizer propriedade. Então, no lugar onde tem os pés de Deus, quer dizer que é propriedade de Deus. Você não pode chegar ali com as suas sandálias. Você tem que se sujeitar ali àquele lugar onde Deus se faz presente, certo? E para finalizar o verso 6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e teve medo de olhar para Deus. Por que Deus se apresentou assim? Ele estava mostrando para Moisés que ele não era o Deus apenas de Israel, do país de Israel. Ele era Deus dele. Eu sou Deus dos seus antepassados. Você é hebreu e eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o seu Deus. E é assim que ele se apresenta para nós. Deus nunca se apresenta para nós como o Deus do seu povo, o Deus do universo. Ele se apresenta para você como o seu Deus, como o seu Pai, como o seu Criador, como o seu amigo, para que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Para Ele poder chamar você para ser filho dele, Ele se apresenta como seu Pai, como aquele que está ali perto de você todos os momentos. Então acredite que o Deus que criou o universo, o Deus que lidera o seu povo, o Deus de tudo, o dono de tudo que existe, é também o seu Pai, é aquele que está ali íntimo com você o tempo todo, e é Ele quem chama você para a obra. Então acredite nesse Deus, confie nele, se apoie nele e responda positivamente ao chamado dele para a sua vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essas lições que nós aprendemos aqui com Êxodo 3, com o chamado que o Senhor fez a Moisés. Nos ajuda, Senhor, a aceitar esse chamado para nós todos os dias. E possamos, Senhor, nos colocar do teu lado e ter a consciência de que quando te obedecemos, podemos enfrentar riscos, mas o Senhor vai junto conosco e nos levará para a Canaã celestial. Amém. Agora, abençoa esse momento dos testemunhos, em nome de Jesus. Amém.